Cerca de 2 meses depois do lançamento do Rally da Pecuária, o Maurício Nogueira está aqui de volta para trazer os resultados desse trabalho que foi feito em campo. Maurício, muito obrigada pela sua presença aqui de novo. Vamos começar falando por um dado que chamou muito a atenção, que é o aumento de cerca de 11% do confinamento ainda em 2015? Sim, Rafaela, na nossa metodologia, a gente avalia o público que nós estamos conseguindo conversar no Rally. Esse público é acessado ou nos eventos que a gente organizamos 15 eventos esse ano, estamos previstos 13, fizemos 15 e ainda participamos de um outro evento lá em Campo Grande. Então, com esses questionários e com as entrevistas, a gente vai avaliar a intenção desse público e depois eu vou correlacionar, filtrando algumas informações. Eu cruzo também esses dados com os dados que são divulgados pela SOCOM, da pesquisa da SOCOM, que a gente considera muito boa, muito ampla, né? E aí eu vou identificar aqueles confinamentos menores, quanto que eles pesam, quanto deve ser o volume que eles devem contribuir. Também incluímos esse ano uma outra avaliação que a gente ainda não tinha feito, que é ir no Rally da Safra, que é o outro projeto da Agroconsult, e perguntar quantos desses produtores estão entrando na integração, que é a integração que vem da agricultura para a pecuária, e qual a porcentagem desses animais que vão ser terminados em confinamento. Usamos tudo isso e chegamos nesse número. O produtor esse ano deve conseguir fechar e terminar em confinamento 5 milhões e 200 mil cabeças no total. Só que a intenção era até mais, era chegar a 5 milhões e quase 5 milhões e 800 mil cabeças, mas vai conseguir só 5 milhões e 200. Não consegue chegar mais justamente porque os maiores confinamentos estão tendo dificuldade de expandir, porque não estão encontrando o boi magro e o garrote para comprar. E em relação ao preço, o preço que estava antes até acima de R$150 arroba, agora já caiu, já está em torno aí de R$140, R$145 arroba. Qual que é a sua projeção para o preço? Lembrando, Rafael, que esse preço ele ainda é acima do preço do ano passado. Então, a gente até usou muito nas apresentações do Rally da Pecuária a expressão que o preço, se cair esse ano, cai para cima. Ele fica ainda mais alto do que 2014 e isso está se confirmando. Nós vamos viver agora um momento de pressão que é natural, né? Então tem uma esperada queda de demanda, porque a gente tem uma queda no consumo de carne. Vamos viver um momento que o pessoal vai ter que desovar parte das vacas que estão que vão ficar vazias, né? Apesar da gente ter uma sobra de pasto esse ano na maior parte das regiões. E aí para o segundo semestre eu tenho duas forças do lado da oferta. Uma é a capacidade do produtor terminar os machos mais cedo. Então ele tende a acelerar. Então, em muitos casos, esse boi que o confinador não conseguiu encontrar, ele vai ficar nessas fazendas com sobra de pasto que deve terminar ele num conjunto de estratégias, seja de sal proteinado, semi-confinamento com 1% do peso vivo, ou semi-confinamento com 2% do peso vivo em ração, que é quase um confinamento. Então esse animal deve terminar a parte dele esse ano. E o outro lado é uma pressão contrária, que é o pecuarista tentar segurar o máximo possível de fêmeas, vendo que tem pasto, para tentar fazer um bezerro o mais cedo possível no ano que vem, porque o bezerro está muito valorizado. Aí do lado da demanda, a gente tem já a queda no consumo de carne, atrapalhando um pouquinho, e temos a recuperação do mercado de exportações. Então nós vamos ter um segundo semestre muito melhor de exportação do que foi o primeiro, né? Mas talvez não seja o suficiente para a gente descompensar todo esse desequilíbrio aqui do mercado interno. Então é muito difícil projetar preço, mas eu acredito que a gente não vai ter um cenário de alta tão expressiva como foi em 2014. Eu acredito que a gente deve ter uma queda nos preços agora que deve ficar algum tempo, pode recuperar mais para o final do ano, mas não deve voltar em patamares muito superiores ao que nós já vimos. E os preços bons para o bezerro vai fazer o pecuarista segurar mais e ter mais cria e recria? Sim, já aconteceu. Então, se a gente pegar o primeiro abate, aí os primeiros dados de 2015 de abate, nós tivemos uma queda de 7% no abate no primeiro trimestre e a gente estava esperando de 4% a 5%. Então, foi quase o dobro do que a gente esperava. Na hora que a gente analisa essa queda, a oferta de boi quase ficou igual a de 2014. O que caiu para valer foram as fêmeas, em torno de 15% a 17%, dependendo da categoria. Então ele já está segurando. Naturalmente, nos anos normais,
a gente desovaria os animais vazios durante os meses de abril, maio, junho, que é quando começa a apertar a fazenda, né, que o pasto acaba. As chuvas prolongaram, então tem pasto, ele segurou, tentando fazer essa vaca emprenhar, dando uma segunda, terceira ou até quarta chance para essa vaca emprenhar, né? Agora a gente tem que ver, porque ele entrou no período seco com sobra de pasto. A gente eu comentei ontem na apresentação na Fiesp uma situação que a gente fala que o produtor que tiver juízo não vai segurar vacas vazias, porque a vaca vazia, ela não te dá lucro, né? Ela não vai produzir um bezerro. É melhor você contar com a novilha do ano que vem. Então a gente espera que tenha sim um pouquinho de descarte, mas a retenção vai ser maior ainda do que a gente estava imaginando. Agora falando de exportação, a gente teve a abertura do mercado da China, a abertura do mercado nos Estados Unidos. Há uma expectativa do governo de conseguir abrir também o mercado lá no Japão para carne in natura. Como que você vê essa questão do mercado internacional e o Brasil tentando exportar mais carne? As notícias desse ano com relação ao mercado internacional são fantásticas. Então, a gente tem que parabenizar aí o trabalho todo da BIEC, que estão estão preparando esse terreno para plantar essa semente há muito tempo. Então não é uma conquista de agora, não veio de repente, é um trabalho de longo prazo, feito com muita competência por esse setor. Também a euforia, a gente tem que ver que agora que nós abrimos, isso tem que ser negociado, isso tem que ser vendido, tem que ser... então nós entramos numa nova era de exportação muito favorável para o Brasil. Mas esses resultados não vão vir todos de curto prazo. O ano já vai ser melhor, inclusive por outros fatores, recuperação de mercados que a gente até já tinha, né? Então nós vamos vender mais carne esse ano, mas ainda não é o suficiente para a gente esperar um ano espetacular em termos de demanda, né? Mas, como você comentou, abre oportunidades de negociar com o mercado que até então estava inacessível ao Brasil. E agora falando um pouco de custo de produção, mesmo com essa queda de demanda, o custo de produção para o produtor, para o pecuarista, ainda é baixo, então ainda para ele vale a pena. O custo, na verdade, é alto, né? Até aumentou muito. Então, se você pegar os insumos que são cotados em dólar ou que estão relacionados com combustível, energia elétrica, serviços, isso subiu, o sal mineral subiu muito por conta do câmbio, né? A maior parte da composição do sal mineral do custo é o fosfato bicálcico. Então, isso impactou para o produtor. Tem um aumento de custo. Só que o preço compensou. Então, nós temos também um aumento de lucro para esse ano. É evidente que ninguém quer ver margem apertar. Então, você tem uma expectativa de preço que girava aí na faixa dos 150, 155 para o restante do ano, que pode não se confirmar, deve ficar girando aí um pouco abaixo dos 150 no segundo semestre. Mesmo assim, Rafael, a hora que eu faço a conta do resultado, eu tenho uma melhora de resultado para 2015. A gente precisa abrir um parênteses nessa afirmação. Se eu pegar o produtor que não está fazendo tecnologia, principalmente na recria e engorda, que é comprar o bezerro e levar até boi gordo, não há mais espaço para ganhar dinheiro com produtividade abaixo de 7 arrobas por hectare ano. Esse pessoal que não tiver produtividade, a tendência deles é sair do mercado no longo prazo. Então é difícil ganhar dinheiro com a recria e engorda sem aplicar tecnologia. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do que vocês viram no campo em relação à integração lavoura e pecuária. Houve um aumento? Vocês esperam que continue crescendo esse mercado? Tem um aumento grande, né? Então a gente identificou aí das entrevistas que nós fizemos, lembrando que a gente sempre evita, a gente vai nas áreas onde ainda a pecuária é mais presente, né? E mesmo assim nós encontramos quase 5% das áreas de pasto já estão em integração. É um volume muito alto para as regiões que a gente visitou. E a hora que nós perguntamos qual a intenção desse produtor em fazer integração, é quase o mesmo volume para os próximos. Quer dizer, eu chego ao final de 2016 ou 2017 com esse público fazendo integração em quase 8% da área, 8 a 9% da área de pasto dele. Então, ganha muito espaço. Na agricultura também avaliamos isso. Então, do público que respondeu o questionário lá no Rally da Safra, e ainda não foram tabulados os dados de Rondonópolis, que é a região onde mais tem integração,
20% desse público já faz, então agricultor entrando, e quase 30% quer fazer também. Então, metade desse público deve fazer integração nos próximos anos. Então, é um volume de integração que cresce muito. E eu queria só chamar uma atenção de uma coisa. A integração não é a única alternativa para os pecuaristas, né? Então, a gente tem muita informação, muita euforia com relação à integração, mas grande parte dos pecuaristas vai ter que se virar com a tecnologia nas pastagens. E isso é bom do mesmo jeito, desde que aplique tecnologia. Muito obrigada pela sua participação, Maurício. E você acabou de ouvir o Maurício Nogueira, que trouxe aqui os resultados do Rally da Pecuária, que percorreu boa parte do Brasil, analisando as pastagens. Voltamos ao programa.